que nós, caminhando no continente africano, agora em Lagos, Nigéria, a hora que estamos caminhando nas ruas, nós sentimos aquela coisa maravilhosa e começamos a chorar. E eu falo assim: olha, irmãos, veja, estou sentindo aquele arrepio gostoso, até chorando, e seus irmãos brasileiros orando por mim. Perfeitamente lá atrás, amém? Irmãos, eu tenho muita coisa para falar para os irmãos, amém? Mas eu não quero falar as minhas coisas para vocês. Eu quero que Deus fale o que Ele tem para falar conosco. Aleluia! Mas são muitas as bênçãos. Mas o Espírito Santo sabe como edificar a sua igreja. Então, se você orar por mim, para que o Espírito Santo me use, o culto vai ter mais aproveitamento ainda. Amém? Então levante a mão, ore para Deus me usar agora. E também vamos orar pelos irmãos que estão lá no continente africano. Feche os olhos. Diga glória, glória a Deus. Oh, meu Deus. Maravilhoso. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor da glória. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua palavra.
versículo 17. Todos acharam? Amém, Jesus? Aleluia! Amém? Glória a Jesus. Vamos ler Abacuque capítulo 3, versículo 17 a seguir. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Levante a mão. Senhor meu Deus, fala conosco. Oh meu Deus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Aceitai-os. Palmas para Jesus. Irmãos, nós precisamos a cada dia mais dar ouvido ao que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? O profeta Abacuque, como todo homem de Deus, ele passa lutas. Qual é a luta do homem de Deus? A luta dele é pela santificação da sua alma, da sua vida, para que a sua vida seja o templo do Espírito Santo, e também a sua dor é a favor, a sua oração e a sua dor é a favor de que Deus salve as almas, de que Deus faça uma obra gloriosa, de que Deus avive a sua igreja, de que Deus avive o seu povo. Aleluia, o desejo do homem de Deus e a luta dele é para que o Espírito Santo avive a obra do Senhor Jesus Cristo. E Abacuque vendo o seu povo sofrendo, contemplando o pecado e as coisas que nem nós contemplamos, por exemplo, no Brasil e na África onde estamos, nós contemplamos o povo sofrendo, o povo necessitando do amor de Deus. Ao contemplarmos a humanidade, nós vemos eles só falarem bobagem. A humanidade está perdida e o nosso sofrimento, porque contemplamos milhares de pessoas caminhando para o inferno, milhares de pessoas caminhando para o inferno, com AIDS, com lepra, com tuberculose, e nós ficamos desesperados porque contemplamos e vemos que Satanás está muito contente com as desgraças dos outros. O diabo está contente em ver as almas sofrendo e indo para o inferno, morrendo com AIDS, morrendo com enfermidade. E quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele fica incomodado, ele fica, às vezes até um pouco revoltado, ele quer ver as almas ser salvas. Aleluia! Deus não quer que nós nos acomodamos, irmão. Não é para se acomodar, não é para concordar com as coisas que nós estamos vendo. É para nós lutarmos por amor das almas. E é necessário, irmãos,
Irmãs, nós que já temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, é necessário nós compreendermos que é necessário andar nas alturas, caminhar nas alturas, porque as setas, os dardos inflamados do maligno é grande. Quem anda por baixo, caminhando por baixo, só contempla a desgraça, contempla disse-me-disse, contempla o pecado, porque o diabo anda por baixo, né? Mostrando sua falha, suas coisas erradas para você. Mas aquele que anda pelas alturas, aleluia, meu Senhor, me canta, alabai, surianda, aleluia, me canta, alabai, aquele que anda pelas alturas, como diz, aonde lemos o versículo 19 de Abacuque, capítulo 3, o Senhor Jeová é a minha força, e fará meus pés como a das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia! Nós temos que andar, irmãos, aleluia, nas alturas, pela fé, porque a tempestade vem contra mim, vem contra você, a luta vem contra nós. Satanás joga os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados vêm para nos derrubar. Mas se nós andarmos nas alturas, nós vamos ter mais facilidade de ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, à noiva de Cristo. Aquele que anda nas alturas, quando ele vem para a igreja, ele vem adorar a Deus, ele está mais preocupado em receber a bênção de Deus do que encontrar com seu amigo evangélico na igreja. Aquele que anda nas alturas, quando ele ouve o pregador pregar, ele recebe uma mensagem, Deus falar com ele. Agora aquele que não anda nas alturas, quando ele vai na reunião, ou quando ele está no culto, ele ouve aquela mensagem, e ele fica revoltado, ele fica bravo, porque ele só ouve o pregador falar com ele e não ouve o Espírito Santo. Ele fica bravo, ele fica revoltado e não entende. E ao final do culto, então, aleluia, ao final do culto, ele sai murmurando e fala assim: ah, você viu? Sangue de Jesus tem poder. Você viu que chicote? Desse jeito não dá para me ser crente, nem presta. Todo dia ele está me atacando. Esse pregador não dá. Aí a irmãzinha, o irmãozinho fala: não, irmão, você não entendeu. Era Deus falando comigo naquela hora. Era Deus falando comigo. Eu precisava daquela palavra. Eu precisava que Deus falasse comigo. Olha, canta na baia, subindo na baia. Isto acontece em nossos dias. E aconteceu desde o tempo de Moisés. Existem aqueles que ouvem Deus falar consigo, e existem aqueles que só ouvem o homem falar com ele. Todos ouvem a mesma mensagem. Uns têm a sua fé acrescentada, são curados através da mensagem, são transformados, são batizados com o Espírito Santo, vão para casa contando que Deus falou com ele naquelas mensagens, que Deus usou aquele pregador, que Deus é maravilhoso, e sempre Deus usa todos os pregadores para falar com ele, porque ele é filho de Deus Santíssimo.
está na sua vida, ele está em jejum. Às vezes não tem aquela disposição física, mas ele está em jejum. Está, às vezes olha para o irmão, a paz do Senhor parece que sai assim só de espírito, né? Tem vezes que ele está em jejum, a paz do Senhor sai assim, irmão, a paz do Senhor, gente. Compreende? Não é que o irmão está inchado contra você, não. Não é que ele é inchado, não. É que ele está em espírito. E você não entende. E você murmura. Porque não entende. Quem anda nas alturas, compreende todas as coisas. Ai, Urime canta, Labaia, Surianda, Labaia. Aquele que anda nas alturas, ele está preparado para, quando vê aqueles dardos inflamados do maligno contra ele está em jejum, oração, encobertado com o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus corre em nossa veia, e a seta vem e sai assim, e ele continua baixando, e a seta vem, e faz e aquela irmã está sempre alegre, sempre cheia do Espírito Santo, irmãos, Deus tem um plano em nossa vida. Deus tem um plano em tua vida. Existem milhares de pessoas a serem evangelizadas. Na Nigéria, onde estamos agora, porque a África é um continente muito grande. A África, o continente africano, é mais grande do que a nação brasileira. Existem vários países. Nós chegamos em Cabo Verde, Deus preparou. Dentro de alguns dias já estamos com a igreja inaugurada. Mas eu quero contar para vocês como é necessário ser o templo do Espírito Santo. Como é necessário entregar nossa vida para Deus. Muitas vezes nós subíamos no púlpito em São Paulo. Antes de subirmos ao púlpito, nós éramos maltratados por algum irmão que estava em fraqueza. Nós éramos maltratados, ameaçados às vezes de ganhar um tapa na cara. Mas subíamos no púlpito antes, não falávamos nada para ninguém. Subíamos no púlpito, colocávamos o joelho no chão e nós orávamos, chorávamos, abrindo a confederação para o missionário. E nunca, se a missionária, esse irmão me fez isso para mim, só porque eu estou aqui abrindo o culto, nunca saiu da minha boca isso. Porque eu sabia que aquele irmão precisava da minha oração. Ele estava passando luta. E se eu amava aquele irmão, eu estava sempre orando por ele. Aleluia! Então, irmãos, sempre caminhando pela fé, sendo provado, para que eu tivesse. O meu alvo era ter uma experiência real com Deus. O meu alvo nunca foi uma posição evangélica. Meu alvo nunca foi ser grande, e nem é ser grande. O meu alvo é ser o templo do Espírito Santo. Passando provas, estava no banco, por exemplo, ou por calúnia, ou por minhas próprias fraquezas, não sei, Deus o sabe. Não queremos nos justificar a nós mesmos, mas nós no banco, Deus sempre é o nosso controle. Eu acredito que Deus ele é o controle.
Ele é o dominador, o Senhor. Se nós entregamos a nossa vida para Deus, não importa se a guerra está do lado de lá, ou do lado de lá, ou na frente, ou bem ou por cima. Deixa Deus te ensinar. Não reclama não. Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus te ensinar. Compreende? E agora, eu já estive no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, em Lima, na capital do Peru, onde nós estávamos em uma concentração em que os terroristas chegaram e começaram a guerrear contra nós, jogar bomba. Aí naquele dia eu tinha certeza que eu ia morrer. Na hora eu coloquei meu joelho em terra e falei, ó Deus, porque naquela hora eu sabia que o importante não era eu orar por revelação, o importante não era eu soprar, o importante não era eu ser conhecido, falar no rádio, e nem querer uma oportunidade no rádio, ou querer que me anuncie a mim no rádio, para me ganhar a salva para Jesus. Eu percebi ali, irmão, que o mais necessário e importante é que eu tinha que estar preparado para morrer naquela hora. Eu tinha que estar preparado para morrer, porque eu ia para a eternidade. Eu orei a Deus, pedi perdão dos meus pecados, e naquela hora eu sentia que eu falei, Senhor, se for para me morrer aqui nesse país, que eu não morra como covarde, me dá força. E na hora, irmãos, eu sentia aquela força, eu subi no palanque, lá no púlpito, na praça, eu comecei a pular, aleluia, aleluia, aleluia. Eu ouvia, irmãos, as balas baterem atrás de mim no palanque, no monumento, batiam as balas atrás e nenhuma me atingiu. Nenhuma bala me atingiu. Os meus perseguidores naquele momento fugiram todos. Os meus perseguidores fugiram todos. Compreende, irmão? Então melhor é você aceitar. Deixa de bater. Deixa falar que você não vale nada, que você não presta, que você é chato, que você é exaltado. Não tem problema não, irmão. Você tem que andar nas alturas. Compreende? Anda nas alturas, compreende? Se nós andarmos nas alturas, claro, estamos revestidos de humildade, de mansidão, de domínio próprio. Então você pode passar até pelo lugar que embaixo é só lama, né? Mas você é leve. Então você anda por cima da água, você é leve, anda por cima da água, pode passar num lamaçal assim, você não afunda, porque você está andando nas alturas, compreende? Nas alturas. Tem lama embaixo, tem todo problema, mas não tem, porque você é pequenininho. E quando nós estamos passando lutas e perseguições e provações, e ao mesmo tempo estamos sendo provados, ensinados por Deus, então nós estamos naqueles problemas, aí você chora, ora, Jesus faz assim para você. Jesus faz assim, minha serva, persevera, vem aquelas provações, o diabo não pode tocar no servo de Deus nem na serva de Deus, então o diabo vai lá atormentar a família, atormentar o filho, atormentar aqueles que não estão vigiando. Aí a irmã coloca o joelho no chão e jejua, oh meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Começa a
preparado no céu, as mansões celestiais. Olha para a sua serva. Mas agora Daniel estava vendo os anjos de Deus, o Senhor da glória, as revelações de Deus, as experiências com Deus. Vem após nós sermos provados e preparados para não nos exaltarmos, para não sermos divisores de obra. Compreende, irmão? Temos que ser preparados. Deixa Deus te provar. Às vezes Deus deu para você uma igreja desse tamanho para você dirigir, ou um estado, e muitas coisas, mas isso não é nada. Nós temos que andar nas alturas, porque lá para cima tem coisas melhores. Todos nós somos sujeitos às mesmas fraquezas. A irmã, eu, todos nós. Compreende, irmão? Nós temos que vigiar e não ficar ouvindo o pregador, mas ouvir Deus falar. Tem vezes que, Senhor, eu não entendi muito ainda a mensagem. Senhor, eu não entendi muito aquela ordem. Senhor, a minha carne não quer obedecer, mas o Senhor me ajuda. Senhor, eu não vou murmurar não, Senhor, eu vou vigiar. O Senhor vai falar comigo, me ajudar, porque eu não sou nada, Senhor. Eu sou tardio de entendimento. Compreende, irmão? Irmão, se nós suportar, nós temos experiência com Deus tremenda. Quando nós fomos para a Nigéria, eu não falo inglês, agora estou falando um pouquinho. E fomos, eu e o intérprete, né? Claro, Jesus, os anjos, nós, aquela caravana celestial, e eu e o irmãozinho. Então nós fomos lá com a nossa bagagem, com a mala, tudo, olhar, conseguir casa para morar, para depois buscar a minha família que estava em Cabo Verde, em um dos países da África. Então, nós fomos para o hotel, e aquela preocupação, que tinha muito ladrão, e aquela preocupação, meu Deus do céu. Branco, irmão, branco, da minha cor, branco. Eu não via nenhum branco, tudo pretinho, 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 tudo.
cheio de dólar, compreende? Tem dinheiro, é rico, é big man, é um perigo, compreende? Chegam a matar, assim, famílias de brancos que chegam no aeroporto, eles matam e roubam tudo que tem de dólar. Mas Deus me mandou lá e eu fui, né? Porque Deus me disse também, eu não posso contar todos os testemunhos agora. Deus me disse que depois que eu passasse pela África, que Ele ia me usar muito. Compreende? O que Deus tem feito é pouquinha coisa ainda. Não é o muito que Deus me mostrou. Porque o muito mesmo eu vou receber a hora que eu receber o ministério da oração. Eu quero ficar só orando, só orando. Nem que seja dentro de uma cela, na Rússia, na China, mas eu quero ter o ministério da oração. Porque eu, com o ministério da oração, eu posso ir ao mesmo tempo, eu posso rodear toda a terra clamando o sangue de Jesus. Eu posso ir em todos os países. Compreende? Aleluia! Da oração. Eu ainda não recebi de poder estar aqui e ao mesmo tempo estar na China, na Rússia, na África, compreende? Orando 3, 4, 5 horas, só orando ali, dentro de uma cadeia ou preso, não sei de que maneira, mas nem que eu sou aquele velhinho, minha mãe, por exemplo, ela ora. Eu quero receber, aqui na terra meu alvo é esse, receber o ministério da oração, compreende? Porque no ministério da oração eu saio do meu corpo em espírito, e eu vou lá assim, ó. Eu até entro lá no inferno e dou um grito lá: o sangue de Jesus tem poder, Satanás! Amém? Compreende? O ministério da oração, eu saio daqui e eu entro na sua casa sem pedir licença, porque é invisível. Eu chego lá na cabeça do Papa lá e falo assim, ó: sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Amém? Eu chego lá na Rússia, onde não pode pregar o Evangelho, agora já pode, né? Eu chego lá, eu dou um assopro na cara do Satanás, olha. Saíssemos do hotel, eles roubavam nossas malas. Falou: irmão, você fica aí, cuida do dinheiro e das malas, e eu vou sair com o funcionário do hotel. Eu vou dar uma passeadinha por aqui, né? Dar uma andadinha por aqui. Eu senti de Deus. O irmão obedeceu, ficou ali e eu fui. E o irmão é pretinho que foi comigo. Aí eu peguei e fui. O rapaz que foi comigo sabia que eu vim no país para abrir igreja. Aí eu fui andando na rua e de repente eu vi um homem com uma Bíblia na mão assim. Aí eu falei para ele, peguei a Bíblia e olhei e falei, apontei assim para ele: pastor, e a mesma palavra em inglês e português, pastor, um pastor from Brasil. Aí o rapaz disse para ele que eu vim do Brasil para inaugurar uma igreja na Nigéria. Aí aquele homem falou assim: e queria falar comigo, ele ficou alegre. E ele disse para o meu intérprete, eu já fui para a casa dele na hora, me encontrei quase na frente da casa dele, já fui na casa dele, ele me levou para a casa dele, já me colocou sentado lá, e nós oramos, e eu só queria chorar, eu não entendia falar, não falava nada, mas eu chorava, e eu sentia uma alegria, e ele falava, eu queria orar mais. E ele disse que Deus falou para ele que nós íamos chegar em Lagos, ali na Nigéria, e que era para ele ajudar nós em tudo que nós precisássemos. Aleluia! 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 E aquele irmão
a encontrar um salão, e nós encontramos o salão. Irmão, tudo aquele crente ajudou em tudo, em tudo. Nós inauguramos a igreja, o povo está alegre, nunca vi uma igreja de tanto poder. E uma senhora caminhando na rua, na frente na rua da igreja, ela olhou a placa, ela sentiu uma coisa maravilhosa. Quando ela olhou para a placa da igreja Pentecostal Church, God is Love, Deus é amor, God is Love. Ela olhou para aquela placa, uma madame toda pintada, toda africana, né? Porque os evangélicos são todos pintados. Aí ela sentiu vontade de entrar na igreja, e não era no horário do culto. Ela entrou na igreja, ela começou a dizer assim: ui, this church has power. Essa igreja tem poder. Essa igreja tem poder. E arrepiava tudo, nós oramos por ela. Aí depois ela falou conosco, disse: pastor, ela falou para o meu intérprete, eu tenho uma igreja muito grande. Naquela igreja eu não sinto nada. E eu construí aquela igreja e dei para os pastores. Eles usam velas pretas, vela branca. Eles fazem umas coisas lá, pastor. Eles não pregam a palavra de Deus. E eles têm aquelas cruzes, eles dançam com aquelas cruzes grandes na mão, pastor. E Deus já tinha me revelado uma noite antes daquela mulher chegar. Aí ela disse assim: olha, eu quero que essa igreja de vocês vai para aquela igreja lá. Eu quero que seja Deus é amor. Aí nós fomos lá, irmãos, fizemos um contrato com aquela senhora, inauguramos a igreja pentecostal Deus é amor agora. Aquela mulher conta-nos, ela não dormia em paz, ela era cheia de dores, mas agora, depois que a igreja Deus é Amor foi inaugurada naquele local, ela já dorme tranquila, um sono só, um sonho com os anjos de Deus. Glória a Deus. Amém? Fiquem em pé, irmãos. São grandes coisas que temos para contar. Em Angola, também o pastor foi enviado lá para Angola e um crente lá na Angola, em Luanda, foi visitar uma senhora de idade, aquelas irmãzinhas que oram pela gente e Deus usa em profecias. Você sabe como é que é, né? Quem anda nas alturas sabe de todos os mistérios que existem nas alturas, né? E a irmãzinha, usada pelo Espírito Santo, Deus falou assim: olha, meu servo, vai lá em Luanda, porque chegou um pastor brasileiro que veio inaugurar uma igreja de poder aqui na Nigéria, aqui na Angola. Vai e procura ele e ajuda ele em tudo que ele precisar. E aquele irmão ouviu aquelas mensagens de Deus e foi lá para a capital, em Luanda, e procurar esse pastor. E o pastor também era pretinho igual a todos eles, compreende? E ele foi procurar o pastor. E quando ele encontrou o pastor, ele falou: o senhor é do Brasil? Eu sou. Simples, o pastor José Paulo assim: sim, irmão. Sabe, irmão, Deus falou comigo que o senhor vinha para o Brasil inaugurar uma igreja. Quero saber se é o senhor mesmo, né? E que é uma igreja de poder, e que era para mim ajudar o senhor em tudo que precisa. É o senhor? É sim, irmão. Aí mostrou a placa da igreja, algumas fotografias, que Deus opera maravilhas. E aquela alegria foi constante, o irmão já
se alegraram no aeroporto. Aí então, o irmão disse assim: olha, pastor, Deus disse para mim ajudar o irmão em tudo que o irmão precisava. O que o irmão precisa? E ele falou tudo o que precisava, o pastor falou. Falou, então tá bom, agora eu quero levar o irmão na minha igreja. Aí levou o irmão para a igreja dele. Chegou lá, a gente que é pastor da igreja de Deus e Amor, que é presbítero da igreja de Deus e Amor, a gente não costuma assim, chega lá e senta na frente, lá naquelas cadeiras bonitas, que nem as cadeiras aqui, né? Amém? A gente fica lá sentadinho, né, irmão? Então o irmão simples, por exemplo, José Paulo, sempre sentou lá. E falou, irmão, eu vou ficar sentadinho aqui, não vai, não tem problema, tá? Amém. Então, mas o irmão estava muito alegre, foi lá e contou para os pastores lá no escritório: olha, tem um irmão aí, um pastor que veio do Brasil, abriu uma igreja Deus e Amor aqui em Angola, e Deus falou comigo através da irmã fulana de tal, e eu fui lá e eu achei o irmão, confirmou a palavra, esse homem é um homem de Deus. Aí o pastor ficou sabendo, se levantou lá e deu uma oportunidade, falou: olha, irmãos, igreja, fiquem em pé, temos aqui um irmão, aqui um pastor, como é que é o nome dele mesmo? José Paulo. Ah, o pastor José Paulo, e ele veio inaugurar a igreja aqui em Angola, e nós queremos dar uma oportunidade para o irmão. Aí o irmão veio assim na frente, né, pegou o microfone, saudou a igreja, porque lá em Angola fala português. Falou: irmãos, vamos orar. Aí ele levantou a mão e começou a orar. Você sabe, né? A oração dos pastores da igreja de Deus é: Senhor, abençoe, vitória. Não, você sabe, né? O irmão começou: glória, 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 Jesus, aleluia, queima o diabo, ai, irmã. E começou a cair demônio no chão, e começou a cair demônio, e começou a cair obreiro endemoniado, e começou a cair obreiro endemoniado, e foi aquele reboliço, irmão, mais que 80 pessoas caíram endemoniadas lá. Aí ele deu um microfone assim pro pastor e foi ajudar a expulsar os demônios que estavam caindo no negócio. Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Sai você de Deus, fica de lado, deixa eu passar. Amém? Amém? Irmãos, a obra de Deus é muito grande na Nigéria, em toda a África, através das suas orações, através das suas ofertas, Deus está fazendo grandes maravilhas. Amém? Irmãos, nós queremos orar pelos irmãos. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Quem quer andar nas alturas? Amém? Antes de nós orarmos, eu quero saber, irmãos, quem tem fé no poder de Deus? Amém? Nós vamos pegar em nossa mão. Vamos lá, o povo come rato, o povo come sapo, come cachorro, gato. Tem gente muito pobre, muito pobre. Mas se nós começarmos no restaurante a orar, todos eles oram junto. Se no ônibus começar a cantar um corinho em inglês, eles também cantam junto. Eles querem ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus vai mandar um anjo na tua casa, vai salvar o teu filho, vai salvar a tua filha, vai salvar o teu esposo. Levante a mão assim. Aleluia. Amém? Presta atenção uma coisa. O Senhor agora vai mandar esses anjos que já estão aqui, andando nas alturas, o poder das trevas que está no feiticeiro, para ele não ter mais poder de fazer o feitiço. E o Senhor vai dar prosperidade financeira para ti. Levante a mão para o céu. E agora o Senhor também vai batizar com o Espírito Santo. Eu só não vou chamar por revelação,
porque já estão todos revelados pelo sangue de Jesus.